Olá, boa noite. Com muita alegria que estamos aqui, dando continuidade ao nosso estudo sobre Carta de Paulo aos Gálatas. Nosso propósito nesse estudo é de facilitar o seu entendimento na leitura da Bíblia, especificamente agora no livro de Gálatas. Então é muito importante que você fique atento aos textos. Hoje vamos estudar o capítulo 3 do livro de Gálatas, Carta de Paulo aos Gálatas. Então, queremos que você já dê uma olhada em todo o capítulo. Então, estará assim apto para entender aquilo que vamos trazer para você nesta noite de terça-feira, dia 21 de abril. Fique atento, então, aos detalhes para que possamos trazer a você um esclarecimento maior dessa palavra tão importante, dessa carta tão importante, que é a carta de Paulo aos Gálatas. O texto que vamos ler, vou ler apenas um versículo para início, que é o versículo 11 do capítulo 3, e durante o estudo leremos mais alguns. Assim diz o versículo 11: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, pelo privilégio que temos de estar aqui neste canal, onde temos esse instrumento de poder transmitir ao teu povo, àqueles que nos ouvem, àqueles que estarão vendo, Senhor Deus, essa mensagem, para que possam crescer na sua fé, para que possam crescer no conhecimento da tua palavra. Ilumina-nos com teu Santo Espírito, para que possamos aprender mais e mais, para que possamos, Senhor Deus, te servir mais e melhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos, amados irmãos, que estarão nos ouvindo, estará aí participando conosco desse estudo. O nosso tema de hoje é o justo viverá da fé. Já lemos esse texto, verso 11, capítulo 3, que você deve ter nos acompanhado. Veja bem, querido, a fé nós podemos dividi-las em diferentes pontos. Primeiro, a fé natural. É aquilo que nos faz acreditar, entender e ser uma verdade. É um assentamento intelectual. Por exemplo, eu creio na história, nos fatos históricos, mesmo sem ter vivido aquele tempo. Mas eu creio nos relatos históricos, então isso é uma fé natural. Segundo fé, é uma fé temporal. É quando eu coloco a minha confiança em Deus e não neste mundo, nas coisas deste mundo. Veja bem, eu creio no cuidado de Deus. Eu creio que Ele cuida de mim. Então, Ele está presente na minha vida. Esta fé expressa a minha crença nele. Então, este é o conteúdo da minha fé. Existe também a fé que é o do conhecimento. É aquilo que nos é ensinado, aquilo que é doutrinado. Eu sigo uma verdade porque a conheço, porque fiquei conhecendo sobre ela. Eu aprendi, eu entendi. Existe a fé salvadora, que é quando eu transfiro, eu creio em Jesus, eu coloco a minha confiança nele como aquele que pode me salvar. Ele é o que somente nele eu creio para a minha salvação. Nada mais, não há circunstância, não há nada que possa me levar à salvação, senão por Jesus. Então, essa é uma fé salvadora. Então, veja bem, viver da fé é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Olha o que diz o verso 3 do Gálatas 3, verso 5, aliás. Aquele que vos dá o Espírito e o que realiza milagres entre vós, será o que faz as obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes. Vou repetir. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será o que faz as obras da lei ou o que faz pela fé. Então, há esse entendimento. O que nós temos que entender aqui? Qual é a situação que Paulo estava vivendo, tendo problema com os gados, a região da Galácia, que Paulo está tentando orientar. No início da primeira lição, nós já dissemos o que estava acontecendo. Havia no meio das igrejas pessoas infiltradas
e tirando deles o entendimento da fé genuína em Cristo e adicionando na igreja o retorno à lei, aos ritos judaicos. Então, Paulo faz a pergunta aqui: o que fez milagre entre vós? Foi a ação do Espírito Santo em vocês ou foi a lei? É o que Paulo faz a pergunta, o verso 5 aqui. Então, Paulo diz, o fato de vocês terem ouvido que a fé em Cristo é que salva foi dada pelo Espírito Santo. Por que agora estão dando retorno à lei? Por que então retornar à lei? Querer viver de acordo com a lei. Isso é perder a compreensão daquilo que Jesus disse. Afinal de contas, é na prática das orientações do Espírito Santo é que nós demonstramos a nossa fé. A nossa fé é fundamental que seja em Jesus. Não são os ritos da lei, mas a nossa fé é em Jesus. Os Gálatas, segundo Paulo, tinham experimentado grandes maravilhas, magníficos milagres. Eles presenciaram, eles vivenciaram isso. Eles puderam provar dessas coisas. Agora, eles estão sendo seduzidos a práticas que vão contra essa ação do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. O que a gente pode, enxerga muito hoje, tem visto em algumas igrejas? A volta aos ritos judaicos, às cerimônias, sabe? A liturgia, abandonando a fé em Cristo, querendo colocar essas coisas em pé de igualdade com Jesus. Em alguns casos até acima, e nós não podemos admitir isso. Porque a fé, viver da fé, é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Queridos, não há obediência, aliás, não há fé sem obediência. Isso é ilusão, isso é engodo. Não existe, vou repetir, fé sem obediência. A obediência a Cristo, aos mandamentos de Jesus, ao que Ele nos deixou. Veja que o primeiro versículo do capítulo 3 diz: ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Veja bem que Paulo começa capítulo 3 dizendo, chamando os gálatas de insensatos. Por que insensatos? Porque depois de crer em Cristo, de ver as maravilhas de Cristo, de ter testemunho daquilo que Cristo havia feito, estavam se deixando levar por outros. Será que a minha fé, será que a sua fé caminha pela circunstância? Se acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, uma igreja oferece uma coisa aqui, outra igreja oferece ali, eu vou ficar de galho em galho, baseado naquilo que eles estão oferecendo? Isso não é fé, isso é troca. E os Gálatas se deixaram ser seduzidos, eles ficavam fascinados por essa ideia, que não era nova. Hoje nós vemos no mundo das novidades, vivemos atrás de novidades. Estou dizendo de crentes. Uma certa vez, e já faz alguns anos, uma pessoa que não é da nossa igreja, conversando com ela no trabalho social, me perguntou: na sua igreja tem profecia? Eu falei: tem. Na sua igreja tem milagres? Tem. Na sua igreja tem isso, tem aquilo. Fui falando, né? Libertação, cura, profecia, isso, mais aquilo. Eu falei: tem. Aí eu peguei só que a minha, nossa, profecia é aqui, ó. É a Bíblia Sagrada. A cura e a libertação Deus efetua. E não há cura maior do que a cura da morte do pecado. Uma libertação maior do que a libertação do pecado. Por isso, nós temos que entender isso. Nós não podemos deixar ser influenciado por essas novidades. A gente passa algumas igrejas, a gente vê lá, culto de cura e libertação, noite de profecias. Amados, profecia está aqui, ó. Você não precisa de profecia de ninguém, não. Encontra na palavra. Por isso, nós não podemos deixar levar. Os Gálatas deixaram ser influenciados por essa conversa fiada. Paulo chamou de insensato, porque é uma insensatez você deixar trocar a verdade da palavra de Deus, trocar a verdade de Jesus por contos, por fábulas, por aqueles que se dizem conhecedor, por aqueles que se autodenominam profetas e apóstolos. E quando você compara com o que a Bíblia diz, o que é um profeta e o que é um apóstolo, eles caem por terra.
Eu sei que vivemos tempos difíceis e trabalhosos para a nossa fé. Eu creio que a nossa dificuldade hoje não é menor que a dos Gálatas, não. É muito difícil. Hoje vivemos num mundo recheado de crendices, superstições e misticismo. Estou falando dentro da igreja, que as igrejas querem voltar para essas coisas. E quem vive e prega o evangelho verdadeiro tem tido dificuldade, tem sido muitas vezes incompreendido. Eu creio que Paulo está dizendo para nós: vocês são insensatos, são tolos, porque estão dando ouvido a fábulas. Amados, temos que entender que os alicerces da igreja está fundamentado nos ensinos de Jesus, no ensino apostólico, e não nessas ditas novidades. Em todo lugar, em todas as horas, nós podemos ver a igreja de Cristo sendo abatida, vamos dizer assim, uma tentativa de intimidá-la, de destruí-la, querer que a gente traga coisas novas, chamando isso de novidade. Não é novidade. Fiquem atentos, não se iludam. Isso chama-se retrocesso e chama-se insensatez. Porque é pelo conteúdo da nossa vida é que nós demonstramos a nossa fé em Cristo. Eu não posso separar a fé da obediência, disse e repito. Os gálatas estavam sendo influenciados por ensinos diabólicos. E nós hoje temos deixado influenciar por que tipo de evangelho? Estamos atrás de quê? Será que nós estamos deixando de obedecer a palavra para ir atrás dessas ditas novidades? Será que temos realmente conduzido a nossa fé pela palavra, pelo ensino, pelo conhecimento? Temos que pensar nisso com carinho. Vamos dar um breve intervalo para iniciar a segunda parte do nosso estudo desta noite.